fez sentido, é um animal indefeso. Perfeito. Então, agora dá uma parada, né? Que fugiu um pouco. Nervoso, né? Imaginei, pô, se eu fui. Chega a suor. É porque dói, né? Hoje estamos aqui com uma grande personalidade, Dr. Diego Medeiros. Vamos fazer uma entrevista breve. Ele é uma pessoa que agrega de uma maneira diferenciada, digamos assim. É uma pessoa muito importante no meio jurídico, um grande empresário que vem desenvolvendo várias formas, várias maneiras de estar atribuindo à nossa sociedade. Estamos aqui com o Dr. Diego Medeiros. Dr. Diego, como está? Tudo em ordem. Estou aqui à disposição para responder o que você precisar saber. Pronto. Dr. Diego, a priori, queremos parabenizar pelo novo lançamento de um livro, O Universo de Heitor. Vamos começar falando sobre essa nova empreitada, na qual você tem desenvolvido um trabalho excelente. O que você pode me dizer primeiramente, sobre você? Sobre mim, eu não costumo dizer muita coisa, né? Porque eu sou bem low profile. Então, se você olhar, eu nem publico muita coisa nas redes sociais. Não gosto muito de estar me expondo, apesar do Google me expor já o suficiente, né? Mas sou uma pessoa bem comum, tenho doutorado em comunicação social, em ciências jurídicas, em ciências religiosas também. Então, agrego essas formações, né? Tenho mestrado em psicologia jurídica e que me deu embasamento, inclusive, para escrever o livro, né? Além das pesquisas que teve que fazer, bem específicas ao tema. Que, na realidade, o livro surgiu, né? Partiu porque eu tenho um sobrinho autista que se chama Heitor, que foi quem deu o nome ao livro. Então, eu, convivendo, cheguei a essa conclusão, que a sociedade ela não está preparada ainda para conviver com quem é neuroatípico. Né? Tem essa dificuldade em enxergar, em conviver, em entender. Então, o livro basicamente é para dar um suporte para que a sociedade possa entender e compreender e ter uma convivência mais harmoniosa com quem é neuroatípico, mais especificamente o autista, né? Sabemos que tem outras doenças que tornam neuroautípicos, mas o livro específico é sobre o autismo. Certo, certo. Eu pude observar que você abordou algumas indagações, digamos assim, que faz com que as pessoas acabam entendendo a situação de um neuroatípico, que ele não enxerga na realidade o mundo como a gente enxerga. E aí as pessoas acham que isso propriamente seria uma deficiência. E você meio que desmistifica essa situação, fazendo com que as pessoas comecem a entender de fato o que vem acontecendo, não é? Sim, é porque o que é que acontece? Hoje em dia, com o avanço da ciência das pesquisas científicas, a gente já consegue nomear certas situações. O que antigamente era autista, às vezes nem era enxergado como autista, era só aquela criança tímida e retraída que não tinha muito aptidão para convivência social. Hoje em dia, com o avanço das pesquisas, a gente já consegue identificar que se trata, na realidade, de um autista, só que num grau leve. O aspecto dele é bem leve. Então, se termina com um tratamento adequado, né? Nem percebendo essa condição dele de autista. Então, o avanço das pesquisas científicas nesse sentido tem ajudado muito a sociedade a enxergar a pessoa e saber como o autista enxerga o mundo. Isso. Né? Porque ele enxerga de uma maneira diferente que eu, que você, que as pessoas tidas como normais enxergam. Então, tentei aí, na medida do possível, com o livro, elucidar alguns pontos desse, mas de maneira que o leitor que não tem técnica, que não tem expertise, consiga compreender.
E isso é muito bacana porque aproxima, né? Aproxima e faz com que as pessoas comecem a entender essa situação e tenham mais paciência, porque o grande problema é a falta de paciência e entendimento. A partir do momento que a gente coloca na cabeça das outras pessoas o conhecimento, não vai ter mais aquela falta de paciência, porque normalmente a falta de paciência é uma ignorância. Então, você fez estreitar essa situação que isso agrega demais, né? No Sim, a geral. falta de paciência não é só com isso, não. Essa geração nova não tem paciência para nada. Não tem paciência de esperar 5 segundos de um anúncio no YouTube, imagina o resto. Mas aí é aquela questão, né? O mundo, a tecnologia veio para ficar e veio para fazer muitas situações, na realidade, ficaram precoces. Hoje em dia tem crianças aí de 3, 4 anos que sabem mexer mais do que muita gente aí de 40, 50 anos. Porque ela já nasce no meio da É tecnologia. a geração tela, já nasce com o celular na mão. E isso acaba prejudicando de certa forma também, porque aumentou o índice de depressão e ansiedade. Porque as pessoas estão querendo ter as coisas o mais rápido possível e não espera aquele determinado tempo de amadurecimento. Então isso tem dificultado bastante a questão de relações, relacionamento, seja ele de amizade, seja ele amoroso ou até em relação familiar. Pais, filhos, é uma geração que está tendo muito problema. Sim, até porque a geração hoje em dia não pode mais fazer igual a minha geração, a sua que brincava na rua. A violência não permite. Então você prende a criança num apartamento, num condomínio. Pai e mãe hoje em dia trabalham, ela não tem alternativa a você ficar em casa na tela. Então termina sendo empurrado pelos pais para que ela fique na tela realmente. Então isso aí contribui mesmo para que tenha esse grande aumento no índice de ansiedade. Isso é muito bom essa questão do livro, porque abordou várias situações de uma forma científica e de uma forma comum, que faz com que as pessoas entendam e julguem menos, né, digamos assim. O julgamento ele acaba prejudicando muito. É porque todo julgamento ele é preconceituoso. Exatamente. Porque se parte da acepção da palavra preconceito ou seja, anterior ao conceito. Se você não tem o conceito, você vai ver de forma equivocada como encarar aquela situação. Exatamente. E não mudando muito de assunto, mas já mudando, né? Me conte mais um pouco, assim, você trabalha também, você trabalha não, você exerce a função também de advogado, tem outras funções aí que você faz, você é corporativo na realidade. Minha especialidade hoje, eu sou advogado corporativo, ou seja, eu atuo para grupos empresariais, né? Para corporações. Isso aí engloba vários ramos do direito, tributário, empresarial, família, inclusive, né, na questão da sucessão, quando algum sócio morre. Então, o advogado corporativo ele termina sendo o clínico geral do direito, porque você tem que saber tudo. Isso é verdade. Agora me conte uma coisa, como é que está a sua relação familiar? Perfeita. Perfeita? Minha mulher é uma santa. Eu sei. Em relação a moradia, o que você está achando dessa empreitada, digamos assim, aqui em Salvador? Você está gostando da moradia aqui em Salvador? Você pretende vir para Salvador? Não pretendo me mudar para Salvador. Estou passando temporada em Salvador, mas o trânsito aqui é caótico, eu não tenho paciência para isso. Aí é a questão de costume também. Mas, comparar Aracaju e Salvador, Aracaju é uma maravilha em relação ao trânsito. Aracaju é um interior com nome de capital. Não é necessário ser tão explícito. Os aracajuanos vão querer te matar. Mas tudo bem. Não, eu estou falando de maneira carinhosa. Eu gosto do interior, não gosto de Aracaju, mas gosto do interior. Deu vontade de falar de quantos filhos você tem, mas acho melhor não. Não. Pula essa parte. Me conte um pouco, você tem algum projeto futuro em relação à parte de escrever novos livros, novos temas? E, antes que eu esqueça, qual conselho você daria para as pessoas que querem entrar nessa carreira? Olha, primeiro, eu nem sei se eu
tenho capacidade de dar algum conselho para quem quer entrar nessa carreira, até porque eu não sou escritor profissional. Eu me aventuro aí na escrita, inclusive sou colunista de um jornal local. Mas assim, se eu pudesse dar algum conselho seria: crie o hábito da leitura, né? Porque quem lê bem termina escrevendo bem. E esteja aberto ao feedback criativo, aquele feedback produtivo. Ou seja, você está escrevendo, é aspirante a escritor, mostre o seu trabalho a um amigo, a um familiar, deixa ele te dar o feedback de como você está. Porque um olhar de fora é sempre melhor do que o seu próprio olhar. E você escreveu, releia o que você escreveu 2, 3, 4 Ajusta. vezes, você vai ajustando E em relação ao a novos projetos? futuro. Isso. Então, tá saindo do forno aí, pelo Ora, menos mais 2 livros primeira mão, em primeira mão. observem, guardem isso. Um de ficção científica, que eu estou Sim. escrevendo, que eu sou aficionado por ficção científica, e um outro mais com tom de comédia, que já está prontinho. Logo mais, você pode esperar aí que vai estar o lançamento dele. Pode deixar que a capa você já sabe quem faz. Agora deixa eu te falar. Eu fiquei sabendo que você já teve 1 ou 2 livros publicados, mas não foram entregues ao público. Você fez os livros, só que eu nem sei se eu posso fazer essa pergunta, mas você poderia dizer o título, ele é meio cômico, se você me permite. Sim, não, o livro, na realidade, é Contos do Corno. Como é? Contos de Corno. Contos de Corno? É um livro que ele, cada página, ele é uma história de corno que é verídica. Eu só mudei o nome. Me perdoe, isso é retirado dos seus casos, né? Não, Na área do direito, nenhum. não? Dos Rapaz. casos nenhum, mas são de pessoas que eu Conhecidas. conheço, todos os casos reais. Eu só tive a criatividade de criar o nome, agora a história foi a mesma. Eita. Então vem aí futuramente também, como é o nome? Contos de Corno. Contos de Corno, meu Deus do céu. Ele engloba. Inclusive esse está prontinho no forno, só esperando para ser assado. Então vamos finalizar, né, esse livro que ficou a curiosidade no ar. Mas vem cá, você quer estar dentro do livro? Eu espero que não, mas eu não tenho nenhuma história nesse sentido ainda. Dá tempo ainda, mas é porque o corno é o último a saber. Dá tempo ainda. Se tiver alguém que você queira inserir na história, você me passa no privado que a gente coloca. Mas existe a possibilidade. Quem nunca foi corno não foi feliz. Dizem isso, né? Então, o homem sem chifre é um animal indefeso. O homem sem chifre é um animal indefeso. Perfeito. Então, agora dá uma parada, né? Que fugiu um pouco. Nervoso, né? Imaginei que se eu fui. Chega a suor. É porque dói, né? Sim, Diego. Agora me responda uma coisa. Qual a relação entre a escrita criativa e a produção acadêmica? O que você pode me falar mais sobre isso? Então, elas são complementares entre si, né? O que acontece? A escrita criativa ela é uma expressão individual, né? Por exemplo, eu tenho criatividade praticamente zero. Eu não sou criativo, eu sou um bom modificador. Se você me der, eu modifico do jeito que você vai parar de ser original. Mas eu não sou criativo. E Imagina se fosse, né? Já a produção acadêmica, ela tem aquele rigor, aquela técnica. Você tem que ter uma metodologia para fazer. Então você pode ser criativo, mas não ser um bom escritor porque você não tem esse conhecimento técnico, essa metodologia para fazer. E ao passo que você pode ser como eu, você tem um conhecimento técnico, mas não é tão criativo. E aí você se vira nos 30. Então é como se fossem 2 amigos em comuns que um é bem criativo e o outro é mais técnico. Mas os 2 acabam se unindo e dando certo. O casal perfeito é a união dos 2. Se você puder escolher entre um e outro, escolha a técnica. Porque com a técnica você consegue desenvolver um argumento.
o criativo por si só, você vai ser criativo, Mas não vai passar de vai um ter sonhador ideia, mas não vai saber colocar ela no no papel. papel. Ou escolhe ter uma equipe boa, ou não vai sair nunca do papel, digamos assim, né? Exatamente. Então você que está vendo isso, tome também isso para sua vida. Não é só você ter ideias, é você pô-las em prática. Então, É você ter, não é nem pôr em prática, é você ter a capacidade de executar suas ideias. O principal ponto da evolução é você enxergar a sua própria limitação. Quando eu sei qual é o meu limite, eu sei até que ponto eu vou e onde eu tenho que evoluir. Então, se eu quero evoluir, o primeiro passo eu tenho que me conhecer. Eu tenho que saber qual é o meu limite. Né? E a partir daí eu trabalho para melhorar cada dia um pouco. é que nem você falou, para poder a pessoa estar ingressando nessa carreira, ela tem que ler bastante, ler vários livros. Por falar nisso, você tem alguma sugestão em relação a livros que possam melhorar essa questão de, de você se conhecer e a questão de você melhorar a escrita? Melhorar a escrita e a experiência e prática. Quanto mais você pratica, mais você melhora. A se conhecer é mais uma reflexão filosófica do que você pode encontrar nos livros. Né? Agora, assim, eu gosto de livros de psicologia porque eles te dão um norte para isso. Né? Se você pegar os livros de Alan e Barbara Pease, Por que os homens riem, as mulheres choram, que na realidade é uma coleção que ele pontua sobre vários aspectos De de relacionamentos relacionamento. gerais. São bem úteis, né? Mas assim, quem gosta da psicologia, encare aí a psicopatologia da vida cotidiana de Freud. Tem um livro Introdução à Psicologia. Né? Então são muito bons. Agora você não precisa estar buscando no livro. Se conhecer é uma reflexão filosófica. É você com você mesmo. Né? Lógico que o livro ajuda. Mas ler só por ler não adianta. Porque você não vai entender o que está ali. Se você tem interesse na área, se você gosta, tudo bem, você lê. Mas se você gosta de física quântica, você vai ler um livro de psicologia para quê? Não, isso seria mais para o crescimento pessoal. Exatamente. Então, eu quero agradecer aqui ao Dr. Diego Medeiros, que nos deu o privilégio de estar entrevistando. E eu quero deixar aqui o agradecimento de toda a equipe e dizer que estamos aguardando os novos lançamentos que virão, que já Você vai estão... ser o primeiro a receber o exemplar. Com certeza, isso eu não tenho dúvidas. Então, ficamos aqui com o Dr. Diego Medeiros. Muito obrigado. Eu que agradeço e depois me conta se você vai querer estar no livro, viu? Deixa quieto. Muito obrigado. E Eu que é isso aí. agradeço.